Essa apresentação ela é referente à disciplina de Metodologia Qualitativa Aplicada à Atenção em Saúde, do programa PPG-ASFAR, na quais tem como professoras a Denise Bueno e a Marta Milena Silva Castro. Eu sou a Fernanda de Freitas e sou da Universidade Federal do Paraná. O artigo que foi proposto para mim foi o Reimaginando a Adesão ao Tratamento do Outro Lado, interpretações locais de reações adversas medicamentosas antimaláricas na Amazônia peruana, e ele foi publicado no Malaria Journal. Primeiramente, a gente precisa iniciar falando um pouco do histórico, no qual os autores eles trazem dois pontos principais. O primeiro, que é reimaginando a malária através da compreensão das representações culturais, e o segundo, que é o paradoxo da resposta dos pacientes ao tratamento antimalárico. Nesse primeiro ponto, os autores eles trazem o pensamento de que isso não deve ser um opcional, mas sim o nosso foco, onde as pessoas elas precisam ser o primeiro ponto de referência quando se trata de analisar essas barreiras ao acesso, ao produto, ao desenho da estratégia ou até mesmo para ter um feedback ou uma aprendizagem. Eles enfatizam isso trazendo uma citação da estratégia da OMS, que foi utilizada para complementar uma outra estratégia da malária. Então, eles mencionam que estratégias específicas de contexto, elas são necessárias para a gente entender melhor os comportamentos de busca de tratamento de pessoas em regiões com transmissão contínua, e isso vai aumentar a demanda por tratamento, testes, recomendações ou até mesmo terapias. E no segundo ponto é o paradoxo. Esse paradoxo, ele tem a ver que, embora essas reações adversas aos medicamentos, elas sejam conhecidas por afetar a adesão, teve uma relativa desatenção aos aspectos culturais e sociais relacionados a esses efeitos colaterais. Sendo assim, então, o objetivo do artigo, ele vai apresentar uma análise aprofundada das razões pelas quais as pessoas não vão aderir ao regime medicamentoso antimalárico, que é prescrito por 7 dias. O Plasmodium vivax, ele está na Amazônia peruana. Uma coisa que a gente sempre deve ter em mente é que, embora essas reações adversas elas sejam conhecidas por afetar a adesão, ela teve uma desatenção aos aspectos culturais, como foi citado anteriormente. Esse é o objetivo principal. Sendo assim, temos qual a importância dessa pesquisa. E ela é importante porque a adesão ao tratamento com a primaquina para a cura radical da infecção por Plasmodium vivax, ela é mais do que nunca uma preocupação de saúde pública nessa Amazônia peruana. Então, embora ela seja raramente fatal, ele fica no fígado e isso vai produzir recidivas. Pode ser até mesmo anos após a primeira recidiva da doença. A partir daí, a gente tem uma outra coisa que é importante, é que qual foi a metodologia utilizada. Para isso, eu inicio com uma citação de Sampaio, a qual ele nos diz que a metodologia é o caminho, a trajetória demarcada para aprender o objeto ou fenômeno investigado a partir de procedimentos em relação aos tipos de pesquisa e as formas de colher os dados e tratá-los. É imperioso esclarecer que a pesquisa sistematizada por métodos indica uma classificação conforme objeto, delineamento e procedimento. O local de estudo foi uma área composta por comunidades ao longo da estrada de Ictus a Nauta. Uma coisa que a gente sempre deve relevar é que elas foram estabelecidas recentemente e elas são compostas por aproximadamente 5.300 pessoas. A maioria dos habitantes, eles são agricultores pobres, principalmente mestiços. E a subsistência deles vem principalmente da agricultura de corte, queima, pesca, caça, produção de carvão em pequena escala. Ocasionalmente, eles também podem se envolver em piscicultura, extração de madeira, pequenas atividades comerciais. A principal diretriz para o tratamento de malária, ela foi colocada em 2001 pelo Programa Nacional de Controle da Malária do Peru. Então, foi aí que estabeleceu-se o atual tratamento de primeira linha, que são 3 dias de cloroquina e 7 dias de primaquina.
Os medicamentos contra a malária, então, eles podem ser adquiridos gratuitamente nos centros de saúde. E os pacientes são solicitados a visitar os centros de saúde 3 vezes. Na primeira visita vai ser realizado o teste diagnóstico e o tratamento é fornecido durante os 3 primeiros dias. Na segunda visita, o paciente recebe a primaquina pelos 4 dias restantes e na terceira é uma visita de controle para avaliar clinicamente a cura. Só é fornecido para o paciente os 7 dias de tratamento se ele mora longe da unidade de saúde. O design de estudo, que é o principal que a gente tem que pensar aqui, é que ela foi parte de um estudo de métodos mistos e foi utilizado um delineamento de triangulação, que é qualitativo, quantitativo, qualitativo. Então, isso foi feito para que fosse possível obter uma compreensão profunda dos fatores relacionados à aderência ou à não aderência ao regime de 7 dias. Então, os resultados que foram apresentados, eles vão basear principalmente na vertente qualitativa aprofundada do estudo. Isso nos traz a pergunta de qual fenômeno que foi pesquisado. Esse fenômeno, ele é o que justifica a metodologia qualitativa a ser pesquisada. Então, como as reações adversas relatadas na Amazônia peruana, elas são difíceis de interpretar sem compreender as lógicas culturais, é isso que o artigo faz. Ele traz como que as pessoas entendem essa doença para relacionar com essa aderência ou a não aderência. Então, nessa análise profunda, a gente vai entender a lógica que vai criar nova visão sobre o conhecimento local e quais são as práticas relacionadas com o tratamento. A coleta de dados ela foi realizada durante 2 períodos de 3 meses, em 2007 e 2008, e ela foi realizada de 3 formas, fazendo a observação do paciente em entrevistas informais e entrevistas em profundidade. Ele foi realizado em 10 comunidades diferentes e foram realizadas 30 entrevistas com profundidade nas reações adversas a medicamentos antimaláricos. Isso representou um número suficiente de entrevistados para que a gente tivesse uma compreensão coerente, tanto do contexto local como no contexto social. As conversas informais elas não foram registradas, porém foram mantidas notas das observações e se alguma conversa foi mais relevante. Essa amostragem para todas as entrevistas, tanto informais e formais, elas foi proposital, tanto que eles foram selecionados de acordo com o sexo, idade, estratégia de subsistência, localidade e adesão, para a gente ter uma boa variação na amostra. Os dados qualitativos eles foram inseridos e analisados usando o software NVivo Qualitative Analysis, e essa análise ela foi um processo muito flexível e interativo. Então, os dados preliminares eles eram obtidos de diferentes técnicas, eles eram inseridos e analisados e isso gerava resultados temporários. Sendo assim, eram realizadas mais pesquisas para confirmar ou refutar os resultados temporários e aí até que tivesse uma saturação e esses dados pudessem ser teoricamente apoiados. Tem que se deixar bem claro que esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade da Antuérpia, que fica na Bélgica, e pelo Comitê de Ética da Universidade Peruana Cayetano Heredia, que fica em Lima, no Peru. E durante todo o trabalho de campo, todos os entrevistadores eles seguiram o Código de Ética da Associação Americana de Antropologia. Então, como proposto por eles, todos os entrevistados eles foram informados antes do início da entrevista sobre os objetivos do projeto, o tópico e o tipo de perguntas. Sendo assim, eles teriam o direito de recusar de ser entrevistado, interromper a conversa a qualquer momento ou retirar qualquer informação durante ou após a entrevista. Como resultados, tivemos que o ataque típico da malária, então, ele consiste em estágios intermitentes de frios, que são os tremores, quentes, que são as febres e os vômitos, e a sudorese. Por isso que em ictus, a malária é considerada uma doença quente com fases frias, sendo que esse quente e frio eles não se referem à temperatura do corpo, mas à qualidade das coisas. Tanto que eles são usados para denominar doenças, tanto também alimentos, bebidas, drogas e plantas. Só que eles se aplicam a pessoas de acordo com a idade e o gênero, atividade e os estados corporais delas. Os tratamentos tradicionais contra a malária, então eles vão combinar as plantas quentes e as plantas frias.
Os medicamentos, eles são classificados como quentes e amargos. Então, para reduzir as febres, as pessoas tomam banhos quentes contendo ervas frias ou elas vão tomar os banhos de rios. Os medicamentos frios, eles são usados para esfriar a febre e também para para aliviar essa queimação do estômago que é causada devido aos medicamentos. O que acontece é que quando tem um excesso dessas plantas quentes ou do calor, que eles chamam, tem uma recorrência chamada rebote. Então, esse rebote ele vai corresponder à recaída ou à recuperação da malária. Então, os parasitas eles estão latentes no fígado, só que daí ocorre uma reativação deles. Isso pode ocorrer até após anos. E os informantes eles costumam falar que esse rebote é quando é uma recorrência da doença dentro de alguns dias, semanas ou meses após ele já ter tido um episódio de malária. Só que o problema é que essa interpretação deles de rebote segue a teoria lógica de quente e fria. Ou seja, quando eles utilizam algum tipo de alimento e bebida quente, como carne de porco ou álcool, eles vão ser responsáveis pela ativação ou esse rebote, e isso vai ter uma recaída da doença. Normalmente eles dizem que essa recaída ela é mais virulenta do que o primeiro episódio. Então, segundo alguns pacientes, essa recidiva ela pode até causar a morte. Então, no questionário, mais da metade, quase um quarto desses 45 entrevistados, eles mencionaram essa razão, como comer a comida gordurosa e beber bebidas alcoólicas. E apenas um entrevistado ele mencionou o tratamento incompleto como um possível motivo de rebote. Então, além disso, várias entrevistas em profundidade, elas confirmaram a percepção comum de que o tratamento incompleto pode manter a doença adormecida, enquanto as recorrências elas são provocadas por um excesso de comida quente ou as bebidas. Uma das principais reações adversas que os pacientes relataram foi a sensação de choque, que ela é descrita como um impacto repentino, um derrame ou um ataque, e isso vai afetar a cabeça, o estômago e às vezes o fígado. Então, os informantes eles relataram uma doença aguda, tontura e náusea como resultado desse choque. E embora os antimaláricos eles sejam aceitos como tratamento correto, eles também são temidos porque eles chocam. Então, essa é uma das razões principais para eles abandonarem o tratamento. Em ictus, então, essas reações adversas aos tratamentos antimaláricos, elas são expressas usando esse conceito de choque. O Arroyo Laguna e colegas já relataram esses resultados semelhantes no Peru, onde os entrevistados mencionaram que a ingestão de alimentos quentes combinada com o calor ambiental e a carga do trabalho pesado produzia doenças. Da mesma forma que Logan, na Guatemala, descreveu esses efeitos perniciosos percebidos de um excesso de frio quando uma doença fria é tratada com uma droga fria, como a penicilina. Um outro fator que pode causar uma recidiva da doença é uma mudança repentina de quente para frio ou vice-versa, provocando o choque. Então, embora essas intervenções intensivas baseadas na comunidade tenham mostrado melhorias substanciais, a adesão ela permanece muito problemática, mesmo quando tem um bom fornecimento de drogas. Então, em ictus, uma percentagem elevada eles relataram ter essas reações adversas, que foram os choques e alergias. Então, elas foram a principal razão para o abandono do tratamento da malária. Então, como na Amazônia peruana, essa saúde ela é entendida como um equilíbrio entre esse frio e quente, a ingestão de antimaláricos quentes ela precisa ser compensada por outros componentes, como dietas, remédios, banhos, que vão restaurar essa saúde dos pacientes. Então, só que uma coisa que a gente sempre deve ter é que essas implicações no modelo local de adesão, elas devem ser bilaterais. Porque embora seja verdade que essa teoria do quente e frio possa levar os pacientes a interromper os tratamentos, a teoria ela permite recriar o tratamento, além das imagens dominantes nas intervenções contra a malária. Ou seja, por mais que eles levem a desistir do tratamento, a gente precisa considerar essa teoria do quente e frio para pensar numa outra maneira de como eles vão aderir a esse tratamento. Por isso que essa pesquisa formativa é uma maneira útil de elaborar estratégias de promoção de saúde em conjunto com as comunidades.
e, como tal, responder às necessidades reais, que traz aquele conceito dito anteriormente de fenômeno, que foi por isso que a pesquisa qualitativa foi utilizada nessa pesquisa. E por fim, os autores concluem que os esforços crescentes de controle e eliminação da malária, eles se concentraram na melhoria do acesso a diagnósticos e medicamentos, mas a adesão dos tratamentos continua sendo pouco pesquisada. A adesão, ela não é uma decisão sim ou não do paciente, mas um processo contínuo durante o qual o paciente ele avalia e reavalia o curso de sua doença e os benefícios e riscos percebidos do tratamento. Usando o exemplo da adesão às drogas, esse artigo então ele analisou as perspectivas do outro lado, ou seja, pelo lado do paciente. E ele revelou quais são os temores das pessoas em tomar tratamentos e os motivos aos quais levam à não adesão do tratamento. Por fim, eu coloco uma frase dita que a adesão é um processo contínuo durante o qual o paciente avalia e reavalia o curso de sua doença e os benefícios e riscos percebidos do tratamento. O que conta são os processos, as interpretações e as lógicas que fundamentam as decisões de aderir ou abandonar o tratamento. A adesão só pode ser adequadamente abordada se tais interpretações forem compreendidas e levadas em consideração. Essas são as referências utilizadas. Obrigada.